Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que quer levar mais saúde e qualidade de vida para cada um de nós. Uma parceria entre MR Estratégias de Comunicação, Praia Filmes e TV Tropical. E no programa de hoje você vai ver como diagnosticar e tratar o burnout, a doença dos tempos modernos que tem tudo a ver com o estresse. E falando em estresse, você precisa conhecer a Casa Zen, um lugar que vai te ajudar a lidar melhor com todos esses fatores estressantes do dia a dia. Você vai conhecer as inovações em saúde na área da ortodontia e que a Nutri tem a dizer sobre a questão da alimentação congelada para os pequenos, agora no Saúde e Companhia. Qual é a relação entre o uso de aparelho ortodôntico e a apneia do sono? Será que tem alguma relação? Descobri agora que tem, viu? Dr. Valber Moreira, nossa, ele tem tantas especialidades e ele é tão profundo e especialista nessa área da ortodontia que eu vou até dispensar a apresentação geral do currículo. Mas vocês vão perceber o tanto que ele sabe das coisas, porque até essa relação entre apneia e aparelho ortodôntico eu não fazia ideia que tinha relação. Tem, Michele, e tem muito a ver. Principalmente desde criança, porque, por exemplo, uma criança ela não pode roncar. E a gente já avalia desde criança e até o paciente adulto, que a gente tem que avaliar ele como um todo, inclusive também os problemas de apneia, que tem muito a ver também com a parte ortodôntica. E a apneia mata. A apneia leva a óbito. Então tem que ser muito bem avaliada também com um grupo de profissionais, otorrino, às vezes o endócrino, para que possa ser feito um diagnóstico completo para que a gente possa atuar e fazer um tratamento devido. E qual é a idade para se iniciar uma avaliação dessa parte? Até o senhor estava falando que é ortodontista e também... ortopedia facial. Ortopedia facial. Eu achava também que ortopedia fosse só alguma coisa que mexesse no pé. Não. A ortodontia e a ortopedia no Brasil são duas especialidades, mas que geralmente no mundo é uma só. Mas aqui nós somos duas e eu também sou especialista nas duas. A ortopedia, a gente já avalia também a criança desde pequena. Já 5 aninhos, 6 aninhos de idade, a gente já vai avaliando, inclusive também com a parte da apneia, para que você possa fazer um diagnóstico completo, geral do seu paciente. Pois diagnóstico é a base de tudo. Se você não fizer um diagnóstico correto, provavelmente o seu tratamento vai ser errado. Diagnóstico só existe um. Um paciente não pode ter uma pneumonia ou uma gripe. Ele tem um ou outro. É igual na ortodontia. Então, a gente faz o diagnóstico e, de acordo com o diagnóstico, nós vamos direcionando o tratamento. E, de acordo com o tipo de tratamento e o anseio e a queixa principal também do paciente ou dos responsáveis, nós vamos direcionando para que tipo de instrumento você vai trabalhar. Se seria um aparelho fixo, é isso que está aqui cheio de opção, né? Alinhadores estéticos, e aí a gente vai que são instrumentos para você trabalhar. Aquele que fica por fora da boca, já se o usa extrabucal, ou não se usa mais? A gente ainda usa, mas tem coisas extremamente específicas para você utilizar, tá certo? Hoje em dia caiu muito o uso do aparelho extrabucal. Por quê? Porque de acordo com o diagnóstico você vai trabalhar com uma coisa mais específica. Por exemplo, hoje em dia a gente usa muito para substituir o extrabucal mini parafusos, tá certo? Ortodônticos, mini placas mais os mini parafusos para que você tenha um tratamento mais assertivo e que dependa também um pouco menos do seu paciente. Entendo. E aí, esses outros ali, para que servem e em quais circunstâncias são usados? Vamos lá. Esse outro ali... Aqui é um aparelho que a gente chama para um tracionamento de um canino. Por exemplo, pacientes que têm um canino incluso, que lá dentro o dente não nasceu. A gente usa, isso aqui é uma que a gente chama de uma barra transpalatina, para a gente fazer o tracionamento com um cantilever para fazer o tracionamento de um canino. Aqui você tem um aparelho disjuntor, que é para, como sua filha, inclusive, usou. Sim, que a Natália usou, exatamente. Isso, que é para a gente fazer uma expansão da arcada dentária, que é para a gente conseguir fazer aquela velha história. A boca e a digestão começa na boca. Na boca. Na mastigação. Tá né? certo?
e é o pilão e a mão do pilão. A boca do pilão não pode ser menor do que a mão do pilão. Então você vai às vezes expandir a arcada para que você venha ter uma melhor mastigação iniciando a sua digestão. Entendi. E se você também, por exemplo, em criança, é muito comum às vezes a gente usar esse aparelho, porque você aumenta as vias aéreas superiores, você melhora a respiração do menino ou da menina, e você vai ter uma melhor aeração. Agora, aparelho, no meu tempo só se usava aparelho até, vamos dizer, adolescência, juventude no máximo, né? Hoje em dia eu vejo que muitas pessoas mais velhas, da minha idade mesmo, estão usando aparelho, essa correção. Hoje a longevidade das pessoas também está levando para que elas queiram ter mais saúde bucal, uma melhor estética e uma melhor digestão. E pacientes que tenham, através do diagnóstico, tenham uma boa estrutura óssea de suporte dos dentes, um diagnóstico completo que a gente pode fazer através de diversos exames. Então você vai ter indicação ou não. E o instrumento, que é o tipo de aparelho, é quem vai, de acordo com a necessidade e a queixa principal do paciente, direcionar a esse tipo de tratamento. Idade hoje não é problema. Você começa desde 5 aninhos. Eu tenho um paciente, para ser mais exato, tem uma senhorinha, inclusive, de Ceará mesmo, que ela tem quase 90 anos. Agora, qual é o tempo de tratamento, de duração do tratamento? É uma incógnita que vai de acordo com o tipo de tratamento. O tratamento ele pode ser estagiado, você pode fazer uma fase agora, aguardar, depois passar para uma outra fase, ou mesmo, se você quiser fazer já em um condensado, às vezes você pode. O tempo de tratamento vai de acordo com o tipo de diagnóstico que você fez e o tipo de tratamento que você escolheu. Desde um tratamento completo ou um tratamento direcionado para a queixa principal do paciente. Então não tem assim, digamos assim, uma média. Vai variar muito de acordo com o diagnóstico. E como é feito o trabalho aqui na clínica? Vocês têm vários profissionais que atuam conjuntamente? Tem. Aqui na nossa clínica, a Gabineto, nós somos multiprofissionais. Tem a doutora Patrícia Monte Duarte, doutor Ricardo Sá e doutora Débora Amorim, no qual nós somos multidisciplinares, cada um fazendo algumas especialidades. No meu consultório, na nossa equipe, sou eu, mais 2 ortodontistas, doutor Tiago e doutora Ana Jara, que me ajudam a diagnosticar, planejar e tocar os nossos casos. E temos na nossa parte técnica, que é a Raíssa e a Fabiana, que são técnicas em higiene dental, não são nem só auxiliares, tá? Que nos ajudam na marcação, de tocar os pacientes. E temos Josemar também, que temos o nosso laboratório próprio, que faz também os nossos aparelhos. Aliás, o laboratório dele também somos parceiros. E a gente trabalha, e ele é nosso funcionário aqui também, para que a gente possa melhor atender os nossos pacientes também. Bom, eu posso falar de cadeira que atendem sim. Obrigado Parabéns pelo pela trabalho. confiança. Valeu, doutor Valdo. Obrigado pela confiança e o carinho. Vai viajar com o bebê e ele já fez 1 ano, tá com dúvida se precisa levar aquele monte de comidinha congelada? A notícia boa é que seu bebê está pronto para comer pelo mundo, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Então, nessas viagens, o ideal é que você se preocupe sempre em ter alimentos saudáveis, evitar frituras, evitar molhos, alimentos muito condimentados, para evitar que a criança tenha algum desconforto ao se alimentar desses alimentos. Pensar sempre em construir um prato que tenha boas fontes de carboidrato, como arroz, batata, macaxeira, até mesmo macarrão. Pensar em boas opções de proteína, de preferência grelhadas, então frango, peixe, carne. Evitar preparações com molho branco, para que não haja nenhum desconforto se a criança não tem hábito de comer esse tipo de alimento. Se for preferir alimentos com molho, prefira molho de tomate, que eles costumam ser muito mais saudáveis. Evite maionese, ketchup, condimentos industrializados que podem fazer com que a sua criança até tenha alguma reação alérgica, porque até esse momento ela não tinha
sido exposta a esse tipo de alimento. Dessa forma, eu tenho certeza que a sua experiência de viagem com a sua criança vai ser maravilhosa, sem aquele monte de potinho que você costumava carregar. No próximo bloco, você vai ver como pode identificar e tratar o burnout. E falando em burnout, você precisa conhecer a Casa Zen. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem academia fitness. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes. No corre-corre que a gente vive ultimamente, especialmente no fim do ano, dar pausas é essencial para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, que tal dar um tempinho na Casa Zen? Aqui tem várias terapias e atividades que podem ser desenvolvidas para trazer esse bem-estar para a gente. Vamos conhecer um pouquinho? Elane, me conta, como é que você chegou à Casa Zen, né? Conheceu a Casa Zen e de que forma que você tem se beneficiado do serviço aqui? Eu conheci, na verdade, pelo Instagram. Eu já conheci algumas pessoas, sempre gostei das práticas integrativas. E aí eu seguia. E, ao mesmo tempo, minha mãe tem problema de Alzheimer e eu tinha vontade de que ela fizesse um tratamento mais completo, que não fosse só a medicina tradicional. E aí foi que eu descobri, olhando o Instagram da Casa Zen, Dr. Tiago, e aí me interessei muito pela forma, inclusive pelo uso do CBD, que eu sabia que traz alguns benefícios, né, na questão do Alzheimer. E aí foi quando eu trouxe minha mãe, estou gostando muito do tratamento que ela vem fazendo. Qual o diferencial aqui? Eu acho que é essa forma de entender o ser humano como um todo, né? E aberto também para outras práticas. Então é muito importante que se veja a medicina dessa forma. Para mim é fundamental. A Marília Mariano, ela é terapeuta integrativa. Bom, integrativa porque ela integra várias terapias, várias técnicas para que as pessoas que a procurem possam tirar o melhor proveito possível e assim ter uma vida melhor, não é mesmo? Conta pra gente quais são essas técnicas que você usa e de que forma que as pessoas que estão em casa podem aderir. Eu dou aula de yoga yoga restaurativa aqui na Casa Zen, às terças e quintas, de 7h30 às 9h, onde eu ofereço um material de apoio para a gente poder se conectar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma mãozinha que ela tem uma pegada neurocientífica e psicológica, onde a gente transforma esse movimento de acolhimento e conforto, fazendo com que você entre em você mesma e você se descubra mais branda. Comece a olhar esse seu lado mais passivo, mais amoroso, mais carinhoso com você mesmo, porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente cuida da gente primeiro, né? Também tem os olhinhos. Eu trabalho com os olhos da doTERRA e aí eu uso essa ancoragem também nos olhinhos, trabalho com eles individualmente e uso eles em grupo, nas pessoas, também com os sininhos e assim, outra forma de trabalho é o tempo e o toque e o diálogo, né? Porque como transformar 5 minutos, aliás, 1h30 em 5 minutos?
no diálogo a gente consegue perceber que aquele tempo expandiu para 1h30, os 5 minutos expandiram para 1h30, e aí a gente vai se construindo em roda, e a gente leva para casa as ferramentas. Tanto elas são vendidas individuais, como elas você usa aqui na prática. Agora, o objetivo dessas técnicas é fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas, porque está todo mundo correndo muito, especialmente no fim do ano, né, Marília? Isso, é fazer com que as pessoas fiquem brandas e amorosas consigo mesma. Elas reconheçam que elas precisam parar um minutinho, nem que seja para tomar um copo d'água. Tomar um copo d'água com consciência, né? Porque na maioria das vezes que eu faço é glu, 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 glu. Exatamente, a gente anda com a garrafinha do lado e onde para, toma tudo de uma vez. Não, parar e tomar água. Esta pausa, com o tempo de prática, ela vai ampliando. Você vai crescendo ela a partir das aulas regulares, da frequência e da sua liberdade de uso fora. Você vai naturalmente percebendo que melhora o sono, melhora o humor, naturalmente, com brandura, sabe? Que eu penso que hoje o que falta, fora essa correria, é essa brandura, é essa amorosidade, porque a gente às vezes vai até para o hospital e não encontra isso, né? E é só esse lugar mesmo, de amorosidade. Há um ano, Carol Lescano é responsável aqui por organizar a agenda das várias terapias e serviços oferecidos pela Casa Zen. Carol, são muitos serviços. O que é que as pessoas que chegam aqui podem encontrar? Bom, a Casa Zen, o propósito da Casa Zen é cultivar e alinhar, né, corpo e mente, oferecendo serviços de nutrição, psicologia, medicina integrativa. Temos também fisioterapeutas, pilates, o yoga. Dr. Tiago também faz a parte da geriatria, Geriatria, né? ele é a doutora Verusca também. São vários profissionais que se propõem, né, a auxiliar tanto na parte física quanto emocional E aí, dos pacientes. para pessoas de qualquer idade, como é isso? Tem algum critério para vir aqui? Nenhum. O critério é gostar da natureza e se sentir em casa, porque esse é o propósito da Casa Zen. Não ter aquela cara de clínica que fica todo mundo olhando para a TV, esperando ser chamado. Não, aqui é um sofazinho, a gente oferece um chá. A pessoa, se quiser ficar no jardim, Tem livros, né? Eu peguei no dia desses uns livros. Vários livros a gente disponibiliza. Tem árvores frutíferas, nós temos uma horta orgânica também, que as pessoas podem colher e levar para casa. Que bacana. Então, o funcionamento aqui, tem aquele horário comercial fechadinho, como é que é? O nosso diferencial é melhor ainda, porque nós estamos das 8 às 20 horas para atender. Além do Bossa Café Bistrô, que é aberto ao público, a pessoa não precisa fazer serviço algum para poder usufruir do café, que só tem maravilhas e delícias extraordinárias. Eu convido vocês a virem para Casa Zen e sentir essa energia, que só vindo aqui para sentir o que é a verdadeira Casa Zen. E aproveitar e dar uma pausa no corre-corre do dia a dia, nem que seja para passar nesse jardinzinho, balançar um pouquinho ali na rede ou no balanço. É verdade. E se reconectar. O burnout é uma patologia do adoecimento ligada principalmente ao adoecimento mental, que tem sintomas que podem se confundir muito com depressão, com transtornos de ansiedade e geralmente está associado a uma sobrecarga, a um ritmo que a gente diria de penoso, né, do trabalho, do exercício do trabalho. Atualmente foi considerado como uma possível doença ocupacional, é considerado como uma doença do trabalho. Então é muito interessante que seja avaliado que questões estão levando o paciente a ter essa sintomatologia. Sintomatologias mais frequentes são normalmente de um cansaço extremo,
desânimo, desinteresse pelo trabalho, tristeza, irritabilidade, impaciência, queda na produtividade do trabalho, mas não fica só no ambiente do trabalho. Em algum momento, essa sintomatologia ela pode extrapolar o ambiente laboral e se estender até a vida pessoal do indivíduo. Então, os indivíduos muitas vezes passam a ter estresse com a esposa, com os filhos, impaciência. Ele começa a trazer esse problema, a carregar junto dele para o seu ambiente familiar. É muito interessante que o paciente procure uma ajuda precocemente. A gente percebe os pacientes, as pessoas se queixando do ambiente laboral, do excesso, mas muitas vezes a gente observa que o próprio paciente se coloca numa situação de sobrecarga. Então, uma pessoa que tem mais de um emprego, 2, 3 empregos, a gente observa muito isso enquanto perita nessa área que a gente atua há algum tempo, pessoas que trabalham em várias empresas ou tem vários locais de trabalho, às vezes um ambiente privado associado a um ambiente de concurso público, e elas se sobrecarregam, correndo de um lado para o outro, entrando em horário extra de trabalho, excesso, e isso acaba sugando dela toda a energia. Não há um equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal, o lazer, o descanso, o sono. Então, quando o trabalho passa a ocupar parte da sua vida, uma boa parte, e invadir outras áreas da sua vida, é o momento de repensar, porque a gente, infelizmente, a gente encontra muitas vezes o paciente atribuindo o seu adoecimento, o seu desgaste ao empregador, por exemplo, à instituição, a determinada escola, a determinado setor, quando muitas vezes ele não olha para o lado dele, né? Eu fiz a opção, então muitas vezes você fez a opção de estar em 40, 80 horas de trabalho, estar em várias escalas de plantão, por exemplo, se sobrecarregar, com várias turmas diferentes, em escolas diferentes, em concursos diferentes, às vezes correndo de um lugar para outro, de uma cidade para outra, para ministrar suas aulas, e isso lhe coloca numa situação de desgaste. Até por 1 ano, 2, no início, você pode conseguir se adaptar, né? Você pode conseguir desenvolver esse trabalho, esse ritmo árduo, intenso de trabalho, mas isso, na verdade, é uma forma desadaptativa de lidar com a necessidade. Então, com o tempo, isso vai gerar um adoecimento, porque isso caracteriza um estresse crônico, e todo estresse crônico, seja ele físico ou emocional, vai culminar no adoecimento, que o nosso organismo está sempre disposto a entrar num processo de equilíbrio. Nós buscamos sempre a homeostasia, o equilíbrio de uma forma geral. Então, o equilíbrio entre alimentação, sono, trabalho, a vida social, a vida familiar, e tudo isso é muito importante. Eu queria deixar um alerta, então, para as pessoas que estão passando por esses sintomas de burnout, que procurem ajuda, que procurem e que sejam claras, que sejam honestas, sinceras, porque muitas vezes as pessoas querem culpar o trabalho ou o emprego por esse adoecimento e param de enxergar a sua responsabilidade. Então, é obrigação, obviamente, do patrão, da instituição, dar uma condição de trabalho digna para o seu trabalhador. Excessos de cobrança, pressão, às vezes uma demanda cognitiva muito além daquela que você é capaz de produzir, ou até inferior, a demanda cognitiva inferior àquela que você poderia exercer. São questões de um ambiente de trabalho que precisam ser avaliadas. Carga horária, liberdade para o profissional se expor, esclarecer, falar sobre suas questões emocionais também, o que está, o que não está em conformidade, o diálogo. Então, o ambiente de trabalho, sim, tem que cuidar desses profissionais. Existe, normalmente, uma equipe de trabalho, tanto a nível público como a nível privado, né, que é a equipe de saúde do trabalhador, que na maioria das instituições públicas tem o NAST, o Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador. E, além disso, as empresas, elas têm o sistema de abordagem do trabalhador através do Núcleo de Medicina Ocupacional, que é Saúde de Medicina Ocupacional. Então, esse núcleo também deve estar preparado para lidar com esse diagnóstico precoce. Então, mas a gente não pode também deixar de lado a nossa condição de responsabilidade sobre nossa saúde. A gente precisa fazer boas escolhas,
procurar trabalhar com aquilo que gosta e de forma que a gente possa ser remunerada de uma forma justa. E sempre que uma condição não estiver satisfatória, que você não esteja bem, principalmente você que é jovem, porque a doença mental hoje é a doença que mais incapacita as pessoas precocemente. As pessoas perdem anos de vida produtiva. Então, são pessoas com 30, 40 anos que acabam ficando sem conseguir trabalhar, se escorando, como algumas pessoas falam no INSS, ou necessitando de um apoio, de uma pensão, de uma verba, que não vai ser suficiente, às vezes, para você sobreviver. Então, é muito importante que você trabalhe com a prevenção e com cuidado, lembrando que não dá para separar trabalho de uma vida ampla, da sua vida familiar, da sua vida comunitária, de uma forma geral. E que tudo é muito importante nessa misturinha do bolo para que a gente possa ter uma qualidade de vida e uma vida adequada e satisfatória, já que a aposentadoria hoje está cada vez mais difícil, não é? Então, vamos trabalhar com saúde, com amor e com equilíbrio. O Saúde e Companhia deste sábado vai ficando por aqui. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo @SaúdeCia na TV. Eu espero seu comentário, sua crítica e sua sugestão. Sábado que vem, a gente está de volta com mais. No próximo Saúde e Companhia, você vai ver as dicas da Nutri para combater e evitar a diabetes. Marista de Natal é a primeira instituição do Estado a implementar o programa Escola Sem Bullying. Saiba como diagnosticar e tratar precocemente o câncer de próstata. E as orientações para manter as atividades físicas durante as férias, correndo. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. Marista de Natal, 95 anos em Terras Potiguares. Matrículas abertas. Clínica Viviane Lopes, transformando desafios em conquistas. A Bebê de Natal, o clube da família que tem academia fitness. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon, Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.